Olá pessoal, tudo bem? Sou Douglas Nascimento e você está no São Paulo Antiga. Hoje eu vou contar a história para vocês de um palácio que existiu em São Paulo, que já foi demolido e cuja história é tão polêmica que quase acabou ocasionando a destruição de um dos templos mais religiosos de São Paulo. Eles ficam em locais distintos. E aí você vai me perguntar, como assim? Que história é essa? É o que eu vou te contar agora. Você já ouviu falar na história do Palácio do Congresso? Pois é, essa história que eu vou contar refere-se a este imóvel aqui, o Palácio do Congresso. Antigamente, o poder político em São Paulo era muito diferente. Hoje nós temos os deputados, não estou falando a nível municipal, mas a nível estadual. Hoje nós temos a Assembleia Legislativa, que é composta pelos deputados estaduais. Mas lá atrás, pouco depois do advento do Brasil se tornar uma república, era bem diferente. O Brasil, pouco depois da proclamação da Constituição do Brasil republicano, liberou os estados a configurarem os seus parlamentos, ou seja, suas assembleias legislativas, da forma que lhe conviesse. E em São Paulo, eles optaram por um congresso bicameral, ou seja, com duas câmaras. São Paulo tinha, portanto, a Assembleia com os deputados e os senadores. Por isso que muita gente que faz pesquisa sobre a história de São Paulo acaba encontrando histórias de senadores paulistas. Não eram senadores necessariamente que estavam na capital federal, mas senadores do estado de São Paulo, na época da província de São Paulo, né? Eles eram chamados de presidentes do estado. E eles ficavam exatamente neste palácio. Na verdade, antes desse palácio, eles ficavam lá no pátio do colégio, de frente ao Palácio do Governo, que é hoje onde está, né, o pátio do colégio novamente, que é uma réplica. Ficavam do outro lado da rua. Porém, aquele prédio era muito pequeno, muito ruim, e eles acabaram se mudando para este palácio que eu estou mostrando para vocês aqui, que ficava no antigo Largo de São Gonçalo. O Largo de São Gonçalo, hoje, não existe mais. Mas antigamente ele foi muito importante aqui em São Paulo porque ele ficava aos fundos da Igreja da Sé, onde exatamente está hoje a Igreja de São Gonçalo. Do Largo de São Gonçalo, na verdade, só sobrou a igreja. Hoje lá chama Praça Doutor João Mendes. E esse imóvel aqui, ele ficava neste lugar que eu estou mostrando para vocês atualmente. Vocês estão vendo aí no vídeo. Meio que de frente, de lateral, com a igreja de São Gonçalo, dando as costas para a Rua Quintino de Bocaiúva. Por isso que a Rua do Fundo, que dava ali na região, chamava-se Rua da Assembleia, que é uma rua que não existe mais também em São Paulo e que ia lá até a Bela Vista. Esse palácio permaneceu como a sede do Congresso Bicameral de São Paulo. Porém, com o advento do bonde, o bonde elétrico, na verdade, os deputados começaram a reclamar que fazia muito barulho de bonde bem ali na frente, porque os bondes de diversas regiões acabavam transitando bem diante desse palácio. E um palácio muito antigo, apertado, e eles reclamavam não só desse barulho, como de outros problemas. Foi aí que na década de 20, aí já estou nos anos 20, começou-se a debater a possibilidade de construir um novo Palácio do Congresso em São Paulo. Esse Palácio do Congresso seria construído em um outro local com mais espaço, porque mesmo que se desapropriasse a área desse palácio, não haveria espaço suficiente para a construção de um palácio nas necessidades, que atendesse às necessidades dos nossos nobres deputados. Então, foi a partir daí que começou-se uma discussão. Onde se construiria o novo palácio? E eles chegaram a uma conclusão assustadora aos olhos de hoje. Eles decidiram desapropriar o antigo convento do Carmo e a igreja do Carmo, para ali construir o Palácio do Governo. Em 1926 começou essa discussão. Em 1927, isso foi levado ao então presidente do Estado, e em 1928, bem no começo do ano, o governo do Estado de São Paulo, a presidência, né, na época, desapropriou a área que estava o convento do Carmo e a igreja da Ordem Terceira do Carmo. Vejam só, aquilo ali foi desapropriado. E teria sido um fim
igual a de muitas outras igrejas de São Paulo que foram abaixo no começo do século XX. Igreja dos Remédios, a São Pedro, a própria Igreja da Sé Antiga. Ela só não foi para baixo por causa de um detalhe que eu vou contar agora. Corria o ano de 1928 e o governo paulista decidiu fazer um concurso para escolher o melhor projeto para essa nova sede do Congresso de São Paulo. Então foi aberto um concurso público para que as pessoas, arquitetos e engenheiros, pudessem enviar os seus projetos para erguer o novo Palácio do Congresso. E isso foi feito. Mais de 50 projetos foram enviados para o governo paulista e 15 deles foram escolhidos para serem apresentados ao público. Esses 15 melhores projetos, digamos assim, foram alvos de uma exposição no Palácio das Indústrias, onde a imprensa, a população, políticos e personalidades em geral poderiam ver quais das 15 obras haviam sido selecionadas e daquelas uma seria vencedora. Na época houve muita crise, muita reclamação sobre esse projeto. Por quê? Porque dos projetos escolhidos, a grande maioria não tinha originalidade. Eram réplicas de palácios europeus, de palácios da América do Sul e até de outros palácios aqui na cidade do Rio de Janeiro. Um deles era cópia descarada do parlamento argentino. Já outro era muito moderno, baseando-se já na influência do modernismo que já havia começado alguns anos antes. Esse não foi muito bem escolhido, ele foi crucificado. Esses palácios, inclusive, esses projetos de palácios foram alvos da crítica do famoso arquiteto, pensador Flávio de Carvalho, que disse que aqueles projetos tinham preguiça, ou seja, os autores do projeto tinham preguiça mental, de tão ruim que eram os projetos. Depois de escolhidas as 15 principais obras, digamos assim, projetos do novo palácio, 3 seriam os finalistas. O campeão ganharia um prêmio de 30 contos de réis e seria o projeto escolhido para a construção do palácio. Os outros 2, com prêmios de, respectivamente, 15 e 10 contos de réis, conseguiriam uma menção honrosa. E o projeto escolhido, o vencedor, foi esse aí que você está vendo na tela. O nome desse projeto é Clion, e nada tem a ver com os Clion da fundação do Isaac Asimov, apenas é um nome parecido. E o vencedor do projeto, Plínio Botelho do Amaral, seria conhecido anos mais tarde por fazer um grande projeto em São Paulo, que existe até hoje e é um grande ícone da cidade, que é o edifício Altino Arantes, também conhecido como Farol Santander. Aprovada a desapropriação, aprovado o projeto do novo palácio, restava a construção do novo lugar. Assim, começou a demolição do convento, cujos materiais mais importantes foram levados para a rua Martiniano de Carvalho, onde existe hoje uma outra igreja do Carmo, a Basílica Nossa Senhora do Carmo. Aquele terreno já existia e já era de propriedade da igreja. Então foi decidido que, como eles já tinham um lugar, era muito simples, eles que colocassem uma nova igreja no lugar. E a demolição, a sorte, foi que ela começou pelo convento. Porém, quando estava já chegando no final da demolição, o convento já tinha ido abaixo, os objetos do convento já tinham sido levados para a rua Martiniano de Carvalho, acontece, olha só, uma coisa muito interessante. Já estavam começando a demolir a igreja da Ordem Terceira do Carmo, quando acontece, no ano de 1930, a Revolução de 1930, que paralisou tanto as atividades políticas como também as obras da demolição. E se não fosse a Revolução de 30, talvez hoje também não tivéssemos hoje em dia a Igreja da Ordem Terceira do Carmo. Com a paralisação das atividades políticas, do Congresso, os parados, por todos esses anos, o assunto meio que caiu, pararam de falar sobre a construção do novo Congresso, porque não se sabia qual seria a situação dali para frente da política brasileira. E aí ficou aquele lugar vazio, todinho vazio, com a igreja ali no canto. A igreja, com isso, conseguiu receber de volta a propriedade, reformou o que estava já parcialmente demolido, e nós temos a igreja até hoje, ali na Ordem Terceira do Carmo, na Rua do Carmo, ali, esquina da Rua do Carmo, com a Rangel Pestana. Mas ficou um terreno enorme, vazio ali do lado. E o que fazer com esse terreno?
Bom, esse terreno ele ficou vazio desde 1929, quando foi demolido após a desapropriação, até a década de 40, quando em 1940 o então governador do estado de São Paulo, Adhemar de Barros, determinou que ali fosse construída a futura sede da Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo. Então hoje, quando você passa ali naquela descida da Rangel Pestana e vê aquele enorme edifício gigantesco, né, você fica pensando, poxa, mas ele foi projetado para isso? Aquela área foi projetada para isso? Não, meu amigo, ali era para ser o Congresso de São Paulo. Esse prédio acabou nunca sendo construído, o projeto acabou caindo no esquecimento. Quando voltaram as atividades parlamentares, né, após a Revolução de 32, depois o governo Vargas reabilitou os congressos, os parlamentos estaduais, não foi mais permitido que houvesse um congresso bicameral. Passou a ser apenas os deputados. E aí passou a se chamar definitivamente, até os dias de hoje, como Assembleia Legislativa. Nos primeiros anos que voltou a atividade parlamentar, eles voltaram para aquele edifício. Lembra que eu mostrei no começo esse edifício aqui? Eles voltaram para lá. Mas ali realmente já não comportava mais, a praça ali seria demolida, esse imóvel e vários outros, para uma readequação da praça, e aí eles foram mudados por ordem do então governador para o Palácio das Indústrias, que durante o tempo em que recebeu a Assembleia Legislativa foi renomeado para Palácio 9 de Julho. Eles ficariam ali até a inauguração do atual Palácio 9 de Julho, lá no Ibirapuera. Isso tudo é a história do Congresso Paulista. Se você ficou curioso, lá no nosso site, no link que você vai ver aqui embaixo, através desse QR Code, você pode ir conhecer os dois artigos. O artigo onde eu conto a história do Congresso Paulista e a sua continuação, o artigo onde eu conto a quase demolição da Igreja do Carmo e a fatal demolição do convento, lá da Ordem Terceira do Carmo. Gostou desse vídeo? Vocês querem mais vídeos explicativos da história de São Paulo? Deixa uma mensagem aqui que eu vou preparar novos vídeos para vocês, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!